é a maldição da comparação. Começamos semana passada falando sobre esse assunto, e na semana passada nós falamos sobre identidade. Veja bem, queridos, para nós vivermos uma vida de desfrute, uma vida próspera, uma vida de resultado com Deus, precisamos tomar posse da nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos e filhas de Deus. Você tem que ter essa convicção, você tem que andar, acordar e viver com essa verdade. Eu sou filho de Deus, porque se você tiver essa convicção, metade das coisas já estão resolvidas. Por quê? Porque eu não tenho dúvida de quem é meu pai. Se eu não tenho dúvida de quem é meu pai, que meu pai é poderoso, que meu pai faz infinitamente mais, fica muito mais fácil. Agora, uma vez que você tem revelação da identidade, tem a paternidade de Deus definida na sua vida, nós precisamos entender que para nós conquistarmos algumas coisas físicas, existe um caminho. E uma das áreas que o diabo tem trabalhado para minar na vida do cristão ou na vida dos homens e mulheres de Deus é a autoridade. Por quê? Porque se o diabo roubar a sua autoridade, se você perder a sua autoridade, sabe o que vai acontecer? Você enfraquece, você não tem força. Não adianta nada nós termos a identidade bem resolvida, somos filhos e filhas, porém, queridos, nós precisamos ter a nossa a nossa autoridade restaurada. Por que eu falo restaurada? Porque muitos de nós nos convertemos, aceitamos Jesus um dia, levantamos as nossas mãos, nos batizamos, nos tornamos nova criatura e passamos a desfrutar de tudo aquilo que tem na Bíblia. Porém, à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão acontecendo, as lutas vêm e muitas vezes o pecado também vem. E muitas vezes nós caímos e falhamos na área do pecado, e isso tira a nossa autoridade. O pecado rouba a nossa autoridade, o pecado nos enfraquece. E eu quero falar de algo aqui, queridos, não nos colocando na verdade na condição de pecadores, não, muito pelo contrário, nós já fomos justificados em Cristo, amém? Amém, queridos? Nós fomos justificados, mas eu creio que nessa série chamada maldição da comparação, existe uma questão muito importante que é para nós trabalharmos, que é a raiz da comparação. A raiz da comparação. Para nós, às vezes, talvez você olha para alguém e fala, olha, essa pessoa ela é melhor que eu, ou talvez essa pessoa é pior que eu. Talvez essa pessoa tem um carro melhor que o meu, tem uma vida melhor que a minha, tem uma empresa melhor que a minha, trabalha, enfim, para nós uma simples comparação. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu queria que nós lêssemos juntos, aqui Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, aqui tem uma lista de obras da carne. Obras da carne é pecado, não temos como mudar isso, isso é uma verdade na Bíblia. Agora, dessa lista, eu não sei se você conseguiu identificar qual de fato é a raiz da comparação da lista que nós falamos, mas eu quero te falar, é a inveja. A inveja é um pecado, e a inveja é a raiz da comparação. Através da inveja, através dessa raiz, a inveja entra nas nossas vidas, e muitas vezes nós paralisamos por conta
dessa maldição, desse pecado. Pastor, você está nos chamando de invejosos? Não, querido, de verdade não, creia, não estou e nem quero que você entenda dessa forma, mas eu creio que essa palavra é uma vacina para esses dias. Nós estamos, nunca em toda a história da humanidade se houve tanta oportunidade para comparações do que nesses dias. Nunca na história da humanidade se houve tantas oportunidades para nós pecarmos por conta da comparação e por conta da raiz chamada inveja. A inveja é sutil, a inveja ela é silenciosa, a inveja acontece de dentro para fora. A inveja começa de uma forma simples, mas ela vai tomando corpo, vai tomando formas e vai nos destruindo, vai nos paralisando, vai impedindo nós de prosperarmos, de progredirmos, de avançarmos. E eu quero, queridos, dizer mais algumas coisas. A inveja, além da inveja nos paralisar, ela nos adoece emocionalmente. Ela nos deixa angustiados emocionalmente. Quantas vezes nós olhamos para um fato, olhamos para uma informação, olhamos para alguém e ficamos emocionalmente abalados com aquilo que está acontecendo. Por quê? A inveja, ela faz com que nós tiremos os olhos das nossas coisas, daquilo que temos, daquilo que Deus está fazendo, e coloquemos os nossos olhos na vida das pessoas, naquilo que as pessoas têm, naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. A inveja faz isso conosco. E quando eu tiro os olhos das minhas coisas, o que acontece, queridos? Eu paraliso para olhar, eu paraliso para comparar, eu paraliso para avaliar, se eu sou pior ou melhor ou vice-versa. E nós vamos vivendo, achando que é normal, essa maldição da comparação nos últimos dias, queridos, nós estamos sendo totalmente tomados por isso. Uma outra coisa que a inveja demonstra é ingratidão. Ingratidão. Por que ingratidão? Porque uma vez que eu tenho algo e eu não agradeço ou não sou feliz com esse algo, porque alguém tem algo melhor do que o meu, eu estou sendo ingrato com Deus, ingrato às vezes com as pessoas. É muito natural nós, como seres humanos, queridos, às vezes nós ganharmos um presente, e se nós ganharmos um presente junto com outra pessoa, a nossa tendência é comparar e pensar: puxa, mas o presente dele foi melhor que o meu, você viu lá, isso aí que eu não acho que é legal. Então são sentimentos, são ideias que vão entrando nas nossas vidas e vão nos paralisando. E o pior, queridos, de tudo isso é que a inveja, eu não conheço assim uma outra passagem que fala tão fortemente sobre isso. A inveja abre portas para outros pecados. Olha o que diz a Bíblia, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. O que nós podemos definir, queridos, como toda espécie de males? Poderíamos fazer uma lista aqui, eu tentei encontrar algumas coisas. A primeira coisa é uma preocupação desnecessária. Preocupação desnecessária. Hoje todos nós temos acesso às redes sociais. Todos nós temos acesso ao Facebook, ao Instagram. Todos nós temos acesso à internet. E não tem um lugar pior para nós olharmos, compararmos e sutilmente pecarmos. Pecarmos, irmãos, é sério. Porque quando eu olho uma foto lá no Facebook, e no meu coração vem aquele sentimento de que, onde já se viu? Olha lá a pessoa, uma vida boa, e eu aqui ralando, no sol, nós pecamos. Mas você sabia que
o Facebook e o Instagram é uma verdade, em partes. Por quê? Imagina, queridos, que você vai na minha casa às 7 horas da manhã, e você combina com a Lu, entra lá em casa, e eu estou, é lógico que ela não vai fazer nunca isso, mas imagina que você entrou, e eu estou lá, acabando de acordar. Você acha que você vai encontrar esse pastor aqui? Então, vou encontrar outro? São duas pessoas? Não, a mesma pessoa, mas o cabelo vai estar meio bagunçado. Não tem muito cabelo, mas o que tem vai estar bagunçado. Outra coisa, eu vou estar com umas remelas no olho, eu vou estar com bafo da noite. Eu não sei, dorme e vem bafo, irmãos, eu não consigo entender, mas vem. Corta esse negócio aí. Veja bem, então eu não vou estar normal, de pijama, e talvez nem é um pijama digno de ser chamado de pijama, mas é um pijama, para mim. E aí você vai falar assim, puxa, nem é mesmo um pastor que eu conheço. Só que eu acordei e eu não tiro uma foto dessa e coloco no Facebook. Quantos aqui fazem isso, queridos? Tipo, acordou de manhã, cabelo para cima, olho meio torto, com um remelo, um aberto, outro fechado, check, check, check. Facebook, Instagram. Quantos fazem isso? Ninguém faz. Por quê? Porque na verdade nós colocamos aquilo que não é bem a realidade. E aí, queridos, o pior é que tem um monte de gente acreditando que todo dia, 24 horas, é aquilo. Não é, queridos, essa não é a realidade, essa não é uma verdade. Por exemplo, imagina alguém indo viajar, e aí o carro quebrou, furou o pneu, não é fácil, irmãos, pensa uma coisa horrível, furar o pneu com mala no porta-malas lá é terrível, mas furou o pneu, aí a esposa está com o nenê chorando lá, não sei se o nenê chora assim, graças a Deus os meus cresceram, tem um neto, mas ele chora na casa dele, e parece ambulância isso aqui, e o nenê chorando, a mãe no colo, o pai ali suando, para trocar um pneu, porque pensa uma coisa difícil trocar pneu, irmãos, trocar pneu suando, a mão tudo suja de pó do asfalto, e o outro menino de 10 anos lá, com a irmã brigando, tão fome, eu não aguento mais essa viagem, e aquele desespero, aí a esposa fala, amor, vamos tirar uma foto? Você acha que isso vai acontecer, sim ou não? Claro que não, irmãos, talvez até tire a foto mas não mas ela não posta, por quê? Porque essa não é uma realidade para se colocar no Instagram, no Facebook. Então, nós ficamos preocupados com aquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, e aí nós nos afligimos, e nós começamos a falar, olha aí a vida desse cara, está bem demais. Uma certa ocasião, nós estávamos indo viajar, eu, o pastor Emerson, e a Lu, e a Fê, e mais um grupo de pessoas, e nós preparamos uma uma bacia de frango. Irmãos, não tinha farofa, tá? Mas tinha o frango, e pensa uma coisa, nós projetamos a viagem, mas nós pensamos, na hora que chegar lá, nós vamos fazer esse frango na grelha, e comer e tal, e estava tudo, temperamos, foi um negócio incrível. Passando aqui o pedágio, o porta-mala do carro do pastor Emerson abriu. Quando abriu, todas as malas e o frango e a bacia foi tudo para o asfalto, irmãos. Tudo para o asfalto, forrou aquele chão da Castelo, e os carros desviando dos frangos mortos, né? Porque não estava nenhum vivo. E eles desviando e tal, e nós começamos a procurar as nossas coisas. Mas o que nós precisávamos encontrar era o frango. Irmãos, achamos mala, achamos tudo, até coisa, deu a impressão que até coisa que nós não tínhamos levado estava lá, mas o frango sumiu. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque nós chegamos lá, a viagem foi boa depois disso, comemos churrasco, andamos de barco, aconteceu muita coisa, porém,
nós não colocamos foto, ou não postamos, ou não tiramos foto dessa situação do frango, mas tiramos fotos de outras situações. É assim que acontece, queridos. Esses dias eu coloquei uma foto no Facebook ou no Instagram, eu coloco sempre no Instagram e vai para o Facebook, aqui da igreja, um evento que nós estávamos tendo, e aqui estava cheio de gente, lotado de gente aqui na frente. Quando eu tirei a foto, lá no fundo não tinha ninguém. Você acha que eu tirei foto lá do fundo? Claro que não, irmãos. Eu tirei só daqui da frente. Aí postei lá, tá bombando e tal, não sei o quê. E estava bombando, mas aqui na frente. Lá não, você está entendendo? Então, queridos, essa é a realidade das pessoas. Para de se preocupar com a vida do outro. Pior, lá na rede social, você fica olhando, fica se contaminando, fica achando que é aquilo lá, e nem é tudo isso, tá bom, irmãos? Pensa assim, isso aí é uma bênção, mas não é a vida real. Nós temos que voltar à vida real. Então fica se preocupando, a pessoa está bem, a pessoa está não sei o quê. Esses dias, domingo mesmo, nós estamos nessa série, na maldição da comparação. Eu cheguei em casa, estávamos assistindo Fantástico, mudamos para um outro programa e vimos um homem num barco, pescando. E eu falei para a Lu, Lu, dá uma olhada, isso que é vida. Olha aí, a vida desse homem, ele que ganha vida, está no barco pescando. Sabe, irmãos, é a nossa tendência, foi sutil aquilo. Eu falando dessa raiz do inferno, da comparação, e eu comparando a minha situação. Eu queria estar lá agora. Aí já pensei, Lu, nós precisamos viajar, Júlio não chega logo, eu quero sumir daqui. Sabe por quê? Aí nós nos inflamamos com uma coisa que nós estamos vendo. Queridos, eu creio que o Espírito Santo quer trazer cura para as nossas vidas, amém? Outra coisa que acontece quando nós estamos assim, com essa raiz brotando dentro dos nossos corações, trabalhando até esgotar as nossas forças. Olha o que a palavra de Deus diz, Eclesiastes 4:4, diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A versão NVI diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Olha que coisa, Salomão, um homem sábio, pelo menos até um período da vida dele, ele diz que o trabalho muitas vezes é fruto de competição. O trabalho muitas vezes é uma demonstração da inveja. E onde que nós podemos entender isso? Uma época da minha vida, nós trabalhávamos lá na empresa e tal, e era incrível, queridos. Eu acho que você já viu isso em outra realidade, em outra esfera, mas, por exemplo, um gerente lá comprava um carro, passava 10 dias, o outro gerente comprava um carro melhor que o do outro gerente. Passava mais 10 dias, um outro gerente comprava um carro melhor que o outro. Era uma competição. Então, ou seja, as pessoas ali estavam trabalhando para quê? Para competir umas com as outras. Pastor, você está dizendo que nós não temos que trabalhar? De forma alguma, todos nós temos que trabalhar, amém? Quantos trabalham aqui, irmãos? Quantos vocês trabalham? Nossa, e o restante? Não trabalham? Irmãos, quanto trabalham? Deixa eu entender direito. Ah, tá, todo mundo trabalha. Eu falei, uma parte trabalha, outra não? Não é possível, alguém tem que trabalhar, né? Mas vamos lá. Sabe, queridos, a competição, ela é terrível. Mas muitas vezes nós trabalhamos, jovem tem muito isso. A maioria dos jovens, adulto também, compram tênis para ser melhor que o outro. Não, esse tênis aqui eu não quero, porque não, esse custa 200, aquele lá custa 300, é melhor que do meu amigo. Competição.
Nós precisamos tomar cuidado, porque se a nossa motivação estiver errada, ficar trabalhando, por que nós trabalhamos, queridos? Se for para realmente ganhar dinheiro, para cuidar da nossa casa, para investir no reino de Deus, investir em pessoas, isso é correto. Mas trabalhar desesperadamente para ficar competindo com alguém, isso aí é diabólico, isso nos paralisa, isso é demoníaco, isso aí não tem vida, queridos. A gente vai parar aonde com essa situação? E eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Uma das coisas que a comparação ela faz, é que nós queremos sempre ser melhor do que outras pessoas. Mas também existem pessoas que querem ser, não querem, mas elas assumiram que são inferiores a outras pessoas. Por exemplo, vamos imaginar que eu olho para alguém e falo assim, eu sou melhor que essa pessoa. Como que eu estou chegando nessa conclusão? Estou chegando nessa conclusão com uma comparação. Como que eu vou dizer que eu sou melhor do que alguém sem comparar? Mas eu posso dizer também que eu sou pior do que alguém. Porque quando nós olhamos para as pessoas e a comparação ela nos paralisa por isso. Porque eu olho para alguém e falo, nossa, esse cara é melhor que eu. Jamais eu vou conseguir ser igual a ele um dia e tal. E nem é o propósito ser igual, queridos. Porque cada um nós somos únicos, amém? Nós temos uma identidade, não somos igual a ninguém. Mas uma vez que eu me comparo ou superior ou inferior, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se comparar melhor, alguém vai ser? Se você é melhor, alguém é? Pior. Se você é pior, alguém é? Melhor. As duas coisas não honram a Deus. As duas coisas desonram a Deus. A comparação, essa raiz da comparação chamada inveja, faz isso conosco, não honra a Deus. Nós não honramos a Deus, não, eu sou pior, tal. Não, isso não é honrar a Deus, não é excesso de humildade, não. Ainda que a Bíblia diz, nós temos que considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, temos sim. Porém, queridos, nós temos que estar com a motivação correta. Porque se a motivação estiver incorreta, seja para mais ou para menos, nós não agradamos a Deus. Mas isso aí é fruto do quê? Fruto do orgulho. Muitas vezes nós somos acometidos desse sentimento de orgulho. E o orgulho nas nossas vidas, ele traz um questionamento, ele traz questionamentos. E o questionamento é um problema. Por que o questionamento é um problema, querido? Porque, como eu falei, a inveja, ela entra através da raiz. A raiz da comparação vai penetrando dentro de nós, de uma forma silenciosa. Mas chega um momento que esse sentimento, esses questionamentos, eles tomam corpo, eles tomam vida, eles começam a falar. E nós começamos a expressar em palavras. E a primeira coisa que vem nas nossas vidas são questionamentos. E nós espiritualizamos, às vezes falamos assim, olha, Deus, puxa vida, Deus, eu sou um homem tão sério, uma pessoa tão íntegra, eu dizimo, eu vou na igreja, eu chego cedo, saio por último, eu vou todos os dias, olha, eu faço tanto por Deus. Mas Deus, não é justo que eu esteja passando por isso. Deus, não é justo que a minha vida esteja dessa forma. Porque nós questionamos a Deus. Questionamos a Deus em detrimento de situações que nós estamos vendo acontecendo na vida das pessoas. Nós falamos, olha, não é justo. Por exemplo, vamos imaginar aqui o louvor. Talvez, queridos, tem pessoas aqui que estão aqui há anos. E aí de repente chegou alguém ontem e já está tocando aqui, cantando, talvez até pregando. E aí você olha e fala, cara, isso não é justo. Quanto tempo eu tenho nessa igreja? Eu ajudei a colar o carpete dessa igreja. Eu ajudei a pintar essa parede. Agora a pessoa sobe lá e canta no meu lugar. E tem pessoas que querem cantar, mas não se preparam. Por exemplo, teve uma vez uma pessoa que falou assim, pastor, eu quero cantar no louvor. Eu falei, glória a Deus. Procura os caminhos certos e tal, porque tem um caminho para isso. Mas que caminho? Não, tem um teste, tem um não sei o que e tal, enfim. É uma audição.
Ah, não, pastor, eu não quero não, porque teste não é comigo, eu nunca nem fui na escola. Mas então você quer tocar, quer cantar, não no louvor da igreja, seja qualquer igreja. Sabe, queridos, a comparação, ela vai nos paralisando. Aí a pessoa fala às vezes assim, por exemplo, na empresa. Eu lembro antigamente o olerite era de papel, nem sei se é mais, e o dia de receber o pagamento era um, o dia de receber o olerite era outro. Então eu recebi o olerite antes, saía entregando nas mesas, pelo menos lá na empresa entregava nas mesas. Irmãos, pensa um desespero das pessoas para saber quanto vinha no olerite, quanto vinha de pagamento, mas não era no dele não, era no do vizinho. É incrível. Não, você já não teve curiosidade para saber quanto o cara que trabalha lá na empresa lá ganha? Claro que já. Você fala, irmão, quanto você ganha e tal. Ele não fala, mas todo mundo não fala, mas é incrível. Aí você olha assim, aí você olha de novo, e você descobre que o cara entrou depois de você, e você chegou à conclusão que ele trabalha menos que você, porque ele fica no Facebook, no WhatsApp, liga para a mãe, liga não sei para quem, vai no banheiro 62 vezes, você contou, e você chegou à conclusão que essa pessoa trabalha menos que você. Acho que você que trabalha menos que ele, porque fica contando e vendo tudo isso. Aí você fala, não é justo. Não é justo, eu preciso falar com o chefe. Onde já se viu? Eu também não vou mais trabalhar aqui não, amanhã eu vou chegar atrasado e vou faltar, agora vai... Sabe, irmãos, aí, olha o que acontece, a inveja toma corpo e nós paralisamos. Não, eu não vou dar mais minha vida pelo reino de Deus, a igreja não me valoriza. Irmãos, glória a Deus que a igreja não te valoriza, porque quem te valoriza é Deus. A igreja é uma instituição, é física, quem te valoriza é Deus, você é filho e filha, não precisamos da valorização humana, precisamos ser honrados sim, mas a nossa valorização vem de Deus. Nós temos uma identidade, somos filhos e filhas, amém, queridos? Amém, irmãos? Precisamos tomar cuidado com questionamentos. Tem uma frase, olha que frase incrível, diz assim, a inveja é o sintoma de febre, mas duvidar de Deus é uma doença. Queridos, quantas vezes nós questionamos a Deus? Esses dias, um conhecido meu ganhou na loteria, e eu fiquei pensando, eu falei, por que ele ganhou na loteria? Esse cara aí, justo ele. Aí talvez você pergunte, pastor, você queria ganhar na loteria? Não, claro que não, nem jogo. Mas irmãos, aí eu fiquei pensando, mas por que eu estava pensando aquilo? Sabe, porque nós pensamos assim, a sorte sempre cai para outros, nunca cai na minha casa. Alguém é privilegiado, essa pessoa nasceu virada para a lua. É incrível, não é? Olhamos para a vida das pessoas e falamos isso, queridos, nós comparamos, olha o carro que essa pessoa tem, mas nós não vemos que essa pessoa trabalhou, correu atrás, investiu, se desgastou, pagou um preço, mas a comparação faz isso com as nossas vidas. Mas eu creio, queridos, que nessa noite nós vamos restaurar a nossa autoridade, amém? Porque a nossa autoridade restaurada vai nos dar habilidade para cumprir os nossos propósitos. Semana que vem eu quero falar sobre propósitos, identidade em Deus, autoridade restaurada, livre dessa raiz, tem um propósito para nós cumprirmos, não só como igreja, mas nas nossas vidas. Porém, se não tiver essas duas áreas resolvidas, queridos, nada vai acontecer. Agora, como restaurar a nossa autoridade? Números 13, verso 26, diz assim, já estou caminhando para a conclusão. Diz assim, essa história aqui é o seguinte, Moisés pegou uma galera, uma turma, enviou para uma cidade de reconhecimento, a cidade, a terra prometida. Então vocês vão lá, vejam como é que é, o que tem, o que não tem, tragam um relatório. E aqui, eles foram e voltaram, eles então retornaram dessa viagem, a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés:
Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. 13:31, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Dizendo que o povo é poderoso, e dizendo que ali haviam descendentes de Anak, e também eram mais fortes do que ele. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Como, irmãos? Comparando. Os descendentes de Anak eram gigantes. E a comparação, queridos, se nós não formos libertos desse mal, dessa raiz do inferno, nós vamos comparar, mas muitas vezes a comparação vai colocar pessoas, não como elas são, mas como gigantes. Vão colocar circunstâncias, não como elas são, mas como gigantes. Vão colocar o seu sucesso, não como o sucesso, mas como gigante. Vai colocar os seus sonhos, não como os sonhos que você precisa e vai alcançar, mas como gigante, impossível. Por quê? Enquanto nós ficamos paralisados, olhando para as pessoas com inveja, às vezes, queridos, isso é incrível. Tem pessoas que têm uma habilidade de chegar e falar assim: olha, por exemplo, você fala assim: eu estou fazendo um regime aí, vou emagrecer. A pessoa fala: ixi, não vai durar 6 meses, daqui a pouco você engorda de novo. É o invejoso. Invejoso, irmão. Vou comprar uma casa, tal bairro, irmão, esse bairro é violento. Estão assaltando, estão matando gente, mataram 3 lá. Inveja. Sabe, queridos, nós precisamos nos libertar disso, porque isso nos paralisa. Eu conheço pessoas, graças a Deus, que não é daqui, não é do nosso convívio, não é do nosso dia a dia, mas eu conheço pessoas que são inflamadas por essa raiz da inveja, e a vida delas não andam, não caminham, vivem sempre comparando. Aquela época da igreja era muito boa. Irmãos, aquela época da igreja passou. E eu vou dizer uma coisa para você: todo dia vai passar. Nós não vamos viver as mesmas coisas. Deus é um Deus de novidade. A Bíblia nos ensina a andar em novidade de vida. Tem pessoas que falam: a época da plenitude que era a igreja. Irmãos, tinha 100 pessoas. Agora tem essa quantidade toda, eu não consigo nem chegar perto do pastor. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, talvez tenham pessoas hoje, não aqui, mas com tanta dificuldade de ficar dentro de uma igreja desse tamanho. Por quê? Porque ela acostumou, nada contra, queridos, nós temos igrejas desse tamanho, ela acostumou com uma igreja de 50, de 100 pessoas. Uma igreja de 50 e 100 pessoas, essa pessoa, ela talvez... Ela opina, ela fala, ela pega na mão do pastor todo dia, talvez ela toma café com o pastor toda hora. E numa igreja dessa, queridos, assim, eu falo isso, é ruim, mas não tem como. Por isso nós temos um time aqui de pastores disponíveis para cada um fazer um pouco. E as pessoas não conseguem. Não, lá eu tinha acesso ao pastor, agora eu nem consigo chegar perto. Queridos, me perdoe, mas não tem como, nem tem como prometer isso. Por quê? Porque essa é a realidade. Nós precisamos parar de comparar, parar de ficar olhando para o passado, quando era lá, quando era não sei o quê. Não, esquece. Amém, queridos? E aqui eu quero concluir o caminho da restauração, restaurando a minha autoridade. Vou pedir para você já ficar em pé, prestar atenção nisso que eu vou dizer. Porque para nós restaurarmos a nossa autoridade, nós precisamos do que está aqui. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha que coisa, queridos, se você parar de olhar para o lado,
Se nós pararmos de olhar para o lado, porque eu também me incluo nessa palavra, viu? Não estou pregando só para eu também, minha vida, isso aqui falou primeiro comigo. Se nós pararmos, sabe, um dia, queridos, eu saí de um culto assim abençoado como esse, e eu caí na besteira de olhar o Instagram. E aí eu comecei a ver, porque eu sigo muitas igrejas. Se você ver meu Instagram lá, só tem igrejas, porque eu quero aprender com os caras, não no sentido de comparação, porque eu fui curado dessa raiz, mas eu vi a raiz ali com a sementinha. Aí eu olhei o culto abençoado, o céu desceu, coisa, sabe, eu não sei o que aconteceu, aquele dia foi o céu na terra aqui em Barueri. Aí eu olhei, minha igreja está muito longe disso. Eu não sou um pastor como esse. Sabe, queridos, isso é para paralisar as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa: quando nós tiramos os nossos olhos das coisas, nós, na verdade, vamos viver aquilo que fomos feitos para viver. Amém, queridos? Vamos caminhar, vamos ter velocidade, vamos restaurar a nossa autoridade. Você não precisa, querido, olhar para as pessoas para ser quem você é. Você já é mais que vencedor, você já é mais que vencedora. Você não precisa de olhar para o lado para ser quem você é. Amém, querido? Toma posse disso. É certo que venceremos. Sabe, mas fulano está dando certo, mas você também está dando certo. Mas fulano está melhor que eu, mas você também vai chegar lá. Mas fulano não sei o que, não importa, querido, importa que você tem Jesus no coração, você tem uma identidade resolvida, e a sua autoridade está restaurada, amém? E a última coisa que, para nós restaurarmos a nossa autoridade, então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra. Olha o que diz: prostraram-se o rosto em terra. Sabe o que isso significa? Querido, se você deseja ser quem você foi chamado para ser, ore. Ore. Eu lembro uma vez, nessa empresa mesmo, eu entrei lá com 15 anos de idade. Tinha gerente, diretor, um monte de gente lá. A luta aqui, nós já nos conhecíamos, e eu falei, eu vou chegar lá. E eu caminhei, mas com 21 anos de idade, eu encontrei Jesus, e aí eu aprendi o poder da oração, irmãos. Não há nada que impeça o poder da oração, nada que impeça o poder dos joelhos dobrados. Então eu quero te encorajar, não se compare com ninguém, não olhe para o lado, olhe para Jesus, ajoelhe e declare: Senhor, essa casa que eu quero, você vai orar. Esse carro que eu quero, você vai orar. É a viagem que você quer, dos sonhos, você vai orar, amém? E você vai conquistar, porque quando nós tiramos os olhos do lado, nós cumprimos o nosso propósito. Amém, queridos? Por favor, feche os seus olhos, coloque teu coração diante do Senhor e peça para o Espírito Santo ministrar com você ainda nessa noite.